As crianças nos pegaram de surpresa. Muito bom. A gente agradece muito ao Ministério Infantil pelo carinho. E foi dia do pastor, dia 2 de setembro, e infelizmente essa semana nós perdemos um pastor que foi pastor aqui da nossa igreja, pastor Silas Paulo, né? Muito querido de muitos, faleceu, partiu, estava lutando muito com a saúde e descansou no Senhor. Essa semana também nós estivemos acompanhando a Dorcas, irmã nossa que segue internada, lutando também. E nós contamos com as orações dos irmãos sobre a vida dela, sobre a vida da família. E também comunico oficialmente, quem não sabe, que ontem faleceu a irmã da Carol, com 22 anos. Nós estivemos presentes lá no velório e pudemos orar também em função da família da Carol do Túlios, que chora a partida da sua irmã aos 22 anos. Eu queria fazer uma oração por essas famílias que sofrem. Vamos orar por esses irmãos, interceder em favor deles? Oremos. Pai querido, como é bom nos sentirmos amados pelo Senhor, Pai. Como é bom nos sentirmos amados pela Tua igreja, receber esse carinho que nós recebemos, Pai. Louvado seja o Teu nome, pelo amor que o Senhor dispensa a cada um de nós. Amor que vem do Senhor ao nosso coração, amor que vem do Senhor através dos irmãos também. Louvado seja o Teu nome por esse cuidado maravilhoso que o Senhor tem para com cada um de nós, através do Teu povo, através da comunhão, da solidariedade que há entre nós, Pai. Louvado seja o Teu nome. E é nesse sentido, Pai, que nós nos solidarizamos com as famílias que sofrem. A família do pastor Silas, Senhor Deus, servo do Senhor, foi usado pelo Senhor aqui no nosso meio, e nós louvamos o Teu nome pela vida do Teu servo, Pai, pelo grande privilégio que tivemos de conviver com ele. E pedimos o Teu consolo, Pai, o milagre do consolo do Espírito Santo sobre a vida da família que sofre, Pai. Queremos orar também em favor da família da Carol, irmã nossa. Nós nos compadecemos e choramos com ela também, a partida da sua irmã, Pai. Ministra sobre o coração dela o Teu consolo, Deus. E lembramos da nossa irmã Dorcas, Pai. Parte o nosso coração ver uma irmã tão alegre, sofrendo tanto. Por isso nós declaramos que nós confiamos no Teu cuidado, no Teu amor. E pedimos que o Senhor renove o Teu cuidado sobre a vida dela, sobre os familiares, Senhor Deus. Sê presente. Derrama da Tua paz nesses corações, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos para mais um texto da primeira carta de Pedro. Seguimos aí num estudo, uma série de mensagens expositivas. Estamos passando por toda a primeira carta de Pedro. Hoje nós vamos lá no capítulo 4, versículo 7. Mais uma porção da palavra de Deus, mais uma porção da vida em Cristo, que nós podemos descobrir aqui com o auxílio do apóstolo, o auxílio do Espírito Santo e com a nossa atenção, nosso coração voltado para a palavra de Deus nesse momento. Então abra sua Bíblia aí, na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, eu leio com vocês a partir do versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado
por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Até aqui. Na última semana, meus irmãos, meditamos na palavra de Deus, no trecho anterior, e Deus falou conosco sobre uma expressão inquietante aqui de Pedro: o que fazer com os dias que nos restam? Nós pensamos sobre isso na semana passada. O que fazer com os dias que nos restam nessa vida? A nossa vida é curta, é limitada. Estamos caminhando. E o que fazer nos dias que nos restam? Pedro sugeriu que a gente lute contra o pecado e que a gente faça a vontade de Deus. Pensamos sobre isso semana passada. Ainda nesse contexto, Pedro então insere esses novos versículos aqui, já dizendo: ora, o fim de todas as coisas está próximo, trazendo à tona uma certa urgência na vida com Cristo, na vida em Cristo, trazendo à tona que tudo que Deus está fazendo, tudo que Deus está realizando, está próximo da sua consumação. Então Pedro traz essa expectativa e chama a gente a viver nessa expectativa de que nós estamos chegando lá, no dia em que tudo que Deus planejou vai se consumar, no dia em que a obra redentora de Deus vai chegar ao seu ápice. Nós caminhamos em direção a isso. E Pedro traz à tona e já fala: olha, prestem atenção. O fim de todas as coisas está próximo. A consumação do plano de Deus está chegando. Logo, Jesus vai reinar sobre tudo e sobre todos. Esse é o pano de fundo aqui desse texto que nós lemos. Pedro está colocando no coração das pessoas essa noção de urgência. Urgência em que sentido? E aqui eu já queria compartilhar com vocês o único ponto que eu quero trazer para essa mensagem. A urgência aqui é no seguinte sentido: tudo para a glória de Deus. Você pode repetir isso comigo? Tudo para a glória de Deus. Mais uma vez, tudo para a glória de Deus. Pedro fala que o fim de todas as coisas está próximo. Então ele sugere que nós devemos viver, primeiramente, sóbrios, criteriosos em oração. Depois ele fala que nós temos que amar o próximo. Depois ele fala que nós temos que servir a Deus com os nossos dons. E tudo isso, e o resto tudo que a gente fizer, para a glória de Deus. Então eu queria que você levasse isso para a sua casa hoje. Tudo para a glória de Deus. E Pedro está declarando isso nesse pano de fundo de urgência. É tudo para a glória de Deus, meus irmãos. É tudo. É tudo. Você já entregou a sua vida para a glória de Deus? Essa noção de urgência, Pedro está trazendo à tona para dizer que não podemos deixar para amanhã. Nada do que diz respeito a Deus é para amanhã, é para hoje. Por isso, tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Pensa comigo, se a gente soubesse a hora da volta de Jesus, que providência a gente ia tomar? Eu acredito que ia acontecer aí um certo pânico, né? Um certo temor. As pessoas iam pensar: nossa, peraí, Jesus vai voltar tal dia, tal hora.
nossa, eu tenho que tomar algumas providências. Tenho que ir lá conversar com fulano, resolver umas pendengas que ficaram para trás. Não é? Eu acredito que algumas pessoas iam fazer isso. Algumas pessoas iam correr para resolver problema de relacionamento. Eu tenho que pedir perdão, eu tenho que ouvir a pessoa me perdoando, ou eu tenho que perdoar. Eu não pode, o negócio não pode terminar assim, não. Eu acho que o pessoal ia entrar em pânico. Ia correr para tentar resolver alguma coisa aí de relacionamento. É provável que alguns iam contar alguma coisa que aconteceu que ninguém sabia, que era segredo. E de repente a pessoa se vê com aquele fardo nas costas e Jesus vai voltar. Não, eu tenho que botar isso para fora. Eu não posso encontrar Jesus com essa culpa. É provável que ia ter um certo pânico, um certo temor, e alguém ia contar alguma coisa. Talvez alguma coisa cabeluda, né? Talvez algumas pessoas que nunca quiseram saber de Deus iriam buscar correndo uma religião, iriam tentar alguma providência, tentar um meio de se salvar, tentar um meio de conseguir a salvação de Jesus. É bem provável que alguém iria tomar esse tipo de providência, ia ter esse tipo de temor. É provável que alguém sentiria medo, incerteza, desespero. Mas nós não sabemos o dia, nem a hora. Mas o fim de todas as coisas está próximo. Por isso, Pedro chega a essa conclusão de que Deus já está concluindo a sua obra, Deus já está terminando o seu trabalho, e nós precisamos viver com sobriedade, viver com critério a nossa vida, de tal forma que a gente não deixe para amanhã o que na nossa vida com Deus nós precisamos fazer hoje. É hoje, não é amanhã. E aí ele vem e dá essas sugestões de que a melhor maneira de levar a sério essa realidade da vida com Deus, essa realidade da vida em Cristo, é através da oração, do amor e do serviço, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a minha conclusão, que fecha de uma forma maravilhosa esse trecho, é Pedro dizer que tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Então, eu queria perguntar para você, você ora para a glória de Deus? Você já orou para a glória de Deus nessa perspectiva? Geralmente a gente ora uma outra perspectiva, não é? Algumas semanas atrás eu estive aqui conversando com as mulheres. E olha o tema que me deram, meus irmãos. Olha a sinuca de bico que eu fiquei aqui. As mulheres me deram o tema assim: como orar pelos homens? Falei, eita, como é que ora pelos homens? Conclusão que eu cheguei: a gente ora pelos homens do mesmo jeito que a gente ora pelas mulheres, né? Eu lá em casa, tem 3 mulheres, uma cachorra. Na casa da minha mãe, mais 3 mulheres, mais uma cachorra. Mas eu oro por homem também. Mas como é que a gente ora por homem? Do mesmo jeito que a gente ora por mulher. Mas eu descobri que geralmente, quando a gente vai orar por alguém, a gente vai orar pela esposa, né? No meu caso, vou orar pela minha esposa. Qual que é a nossa tendência? É a gente chegar para Deus e falar assim: Senhor, olha, ela é assim, ela é assado, ela faz, o Senhor está vendo, ela faz isso. Eu não quero que ela faça mais isso. Eu quero que ela seja assim. Aí a gente apresenta a lista de supermercado, né? Não é? Não é assim que a gente ora por alguém? E aí me colocaram nessa sinuca aqui para falar como orar pelos homens. E eu parei e pensei, falei, não, mas espera aí. A gente não pode orar por alguém apresentando para Deus: Senhor, eu quero essa pessoa assim. Não é assim que a gente ora. A gente ora por alguém e a gente está conversando com aquele que criou esse alguém. Criou a nossa esposa.
Criou o nosso esposo, criou o nosso pai, irmão, patrão, vizinha, amiga. Deus criou essa pessoa. Então, qual que é o melhor jeito da gente orar por alguém? Senhor, como que essa pessoa deve ser? O que eu posso fazer para ajudá-lo ou ajudá-la a ser do jeito que o Senhor quer que ela seja? Opa, muda a perspectiva, né? Não é eu que estou apresentando para Deus assim, ó, eu quero essa pessoa assim. Não, a gente está conversando com aquele que criou a nossa esposa, o nosso esposo, o homem, a mulher. Nós precisamos aprender a orar para a glória de Deus. Interceder por alguém para a glória de Deus, não para a nossa glória, não para satisfazer aquilo que a gente espera que a pessoa seja. Porque talvez a gente está pedindo para Deus mudar uma coisa na pessoa que Deus não quer mudar. Já parou para pensar nisso? Mas eu vou ter que conviver com ele. É lógico que tem algumas situações específicas que a gente ora, né? Um vício, por exemplo, é muito óbvio. A gente vai orar pela libertação do vício, cigarro, bebida, drogas, enfim. A gente vai orar por aquilo e aquilo causa escravidão, a gente quer a libertação e Deus, claro, vai trabalhar junto com a gente para a libertação da vida da pessoa. Mas às vezes a gente ora pela personalidade, pelo jeito da pessoa e a gente foca em alguma coisa que Deus não quer que muda. E a gente precisa aprender, meus irmãos, a orar para a glória de Deus. Se a gente começar a orar para a glória de Deus, a gente vai orar numa perspectiva diferente. Você já orou pelo presidente do nosso país para a glória de Deus? Muda a perspectiva, não é? Mas não é quem eu votei que foi eleito. Então ora por ele, para a glória de Deus. Ora por ela, para a glória de Deus. Ora pelo seu trabalho, para a glória de Deus. Ora pela sua família, pelo seu casamento, para a glória de Deus. Pedro convida a gente a orar para a glória de Deus. Oração sem temor, oração sem essa noção de glorificar a Deus, meus irmãos, é religiosidade vazia. É a gente orando em função da gente mesmo, é a gente orando em função daquilo que a gente quer. Oração sem essa noção de glorificar a Deus é religiosidade vazia. Pedro também incentiva o amor. Você já amou para a glória de Deus? Amor sem temor e sem essa noção de glorificar a Deus é assistencialismo. E assistencialismo, meus irmãos, todo mundo faz. Todo mundo faz. Mas amar para a glória de Deus vai muito, muito além do assistencialismo. Amar as pessoas que sofrem, excluídas, para a glória de Deus, vai muito mais além de simplesmente dar uma peça de roupa. Olha como que muda a perspectiva. A palavra de Deus nos chama a amar para a glória de Deus. Serviço. Chega ali no versículo 10, Pedro fala: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Serviço, sem temor, sem essa noção de glorificar a Deus, é ativismo. É trabalho pelo trabalho. É a rotina de fazer muita coisa, mas sem glorificar a Deus. Então eu chego na pergunta que é: tudo que você faz é para a glória de Deus? Você já pensou o seu casamento para a glória de Deus? Você já pensou a sua realização profissional para a glória de Deus?
Nós vivemos numa sociedade que prepara os jovens, os adolescentes, para serem bons profissionais e ganharem muito dinheiro. A palavra de Deus chama a gente a preparar os jovens e adolescentes para glorificar a Deus com a sua profissão. Olha que perspectiva diferente da nossa sociedade. Qual que é o nosso interesse profissional? Monetário, financeiro? Ou nós estamos pensando também em glorificar a Deus com a nossa profissão? Muda totalmente de figura o jeito que a gente encara o nosso trabalho, o jeito que a gente exerce a nossa profissão. Pois Deus me colocou ali para a glória dele. Como eu posso glorificar a Deus com o meu emprego, com a minha profissão, com a minha área de trabalho? Tudo que você faz é para a glória de Deus? E eu sinto, meus irmãos, dizer que nós perdemos a noção da importância de glorificar a Deus através da nossa vida. Perdemos essa noção. Nós percebemos em toda a Bíblia um grande esforço, uma energia na tentativa de levar as pessoas a glorificarem a Deus, com a sua vida, com as suas decisões, com as suas atitudes. E é uma mudança de foco radical, é grande. É grande, porque a Bíblia, ela está dizendo para nós que nós não fomos criados para um fim em nós mesmos. Mas a Bíblia está declarando que nós fomos criados com o objetivo de vivermos para Deus, de vivermos para glorificar a Deus, aquele que nos criou. Se a nossa vida não tem esse foco, esse objetivo de glorificar a Deus, é bem provável que estejamos vivendo uma vida vazia. Uma vida vazia, sem propósito, ou com um propósito errado. Todo o esforço de Deus em Jesus, nos resgatando do pecado, nos trazendo de volta para os seus braços, é para que a gente, a partir do momento em que aceitamos esse resgate, em que aceitamos Jesus na nossa vida, a partir desse momento nós vivemos para a glória de Deus. Nós dedicamos a nossa vida para glorificar a Deus. Precisamos retomar, meus irmãos, essa compreensão bíblica de viver para a glória de Deus. Talvez essa seja a única maneira da gente sair da superficialidade, sair da vida cristã vazia, morna. É a gente entender que nós estamos aqui para viver para a glória de Deus. É muito compreensível, meus irmãos, que alguém fique entediado, que alguém se canse da religião, porque a religião cansa, ela entedia mesmo. Mas não é compreensível alguém se entediar com Deus. Se alguém se sente cansado, com tédio da vida com Deus, é porque não entendeu ainda o seu propósito de glorificar a Deus. E Jesus nos ensinou muito bem qual que é o segredo para a gente glorificar a Deus. Certa vez, lá em Lucas capítulo 10, Jesus foi questionado por um intérprete da Bíblia. Alguém conhecia a palavra de Deus e perguntou o que a gente fazia para ser salvo, para herdar o reino de Deus. E Jesus fala assim, separa a resposta em dois blocos, né? No primeiro bloco, Jesus fala assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Jesus está dizendo que o princípio da nossa vida com Deus é esse, é amá-lo. E eu tenho descoberto, lendo a Bíblia, meus irmãos, que nós nos tornamos, ao longo do tempo, aquilo que nós mais amamos. Você sabia disso? Nós vamos vivendo a nossa vida e vamos nos tornando aquilo que nós mais amamos.
Se amamos a Deus, vamos nos tornando mais parecidos com Ele. E, é claro, vamos glorificá-lo com a nossa vida. Mas se não é Deus que nós mais amamos, a pergunta é: o que nós estamos nos tornando? Se amamos mais o dinheiro do que a Deus, nós vamos nos tornar alguma coisa que tem a ver com dinheiro. Se amamos mais os bens, se amamos mais a nossa realização profissional, os filhos, a nós mesmos, no lugar de Deus, o que estamos nos tornando? Jesus fala que o princípio da fé é amar a Deus acima de todas as coisas. E não é possível glorificar a Deus sem amá-lo. Com o tempo, meus irmãos, nós vamos adquirindo a beleza, a característica daquilo que nós amamos. Por isso o convite de Jesus é amarmos a Deus acima de todas as coisas. Assim nós vamos glorificar. Glorificar a Deus, meus irmãos, é muito mais do que a gente só levantar a mão para cima e falar glória a Deus. É a gente fazer tudo para a glória de Deus. Tudo. A educação dos filhos, a administração financeira dos nossos recursos. Hein? Agora pegou, hein, pastor? Será que nós administramos os nossos recursos para a glória de Deus? Será que a nossa vida no dia a dia, o relacionamento com os nossos vizinhos, o relacionamento com os nossos amigos é para a glória de Deus? O que é para a gente levar para casa? Tudo para a glória de Deus. Mais uma vez, tudo para a glória de Deus. É o incentivo de Pedro aqui, porque o fim de todas as coisas está próximo. Então nós temos que ter critério, orar para a glória de Deus, amar para a glória de Deus, servir para a glória de Deus, enfim, dedicar a nossa vida para a glória de Deus. Feche teus olhos, quero orar com você. Como está a sua vida em Cristo? Feche teus olhos e pense. Você vive para glorificar a Deus? Falta muito para chegar nisso? Talvez você esteja glorificando a Deus em alguma área da sua vida. Talvez em alguma outra área da sua vida? Não. Tem alguma área aí para você colocar diante do Senhor? Você reconheça que não está glorificando a Deus, mas você quer? Coloque isso diante do Senhor agora. Jesus vai voltar, meus irmãos. Essa verdade é urgente e deve provocar em nós a urgência de nos entregarmos para Deus e vivermos para a glória dele. Você tem vivido assim? Senhor, nós queremos reconhecer, Pai, que nem em todas as coisas, nem em todas as áreas da nossa vida nós temos glorificado o Senhor. Reconhecer as nossas limitações, erros, pecados. E diante da exortação da Tua palavra, Pai, nós quebrantamos o nosso coração e pedimos, Senhor, perdoa-nos naquilo que não temos glorificado o Teu nome, Pai. Seja em atos, seja em palavras, seja nas decisões que estamos tomando no dia a dia, Pai, se não estamos glorificando o Teu nome, refaz isso na nossa vida, refaz esse caminho, Pai. Toma as rédeas, Senhor Deus, da nossa vida e faz com que o nosso dia a dia glorifique o Teu nome, a nossa vida no lar, que glorifique o Teu nome, a nossa educação dos filhos, que glorifique o Teu nome,
que os nossos filhos glorifiquem o Teu nome. Que a nossa vida como servos e servas do Senhor, nesse mundo que está nas trevas, glorifique o Teu nome. Que a nossa vida profissional glorifique o Teu nome, Pai. Que a nossa vida nos relacionamentos familiares, com amigos, profissional, que glorifique o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.